Muito boa noite aos irmãos. Repetido para quem já vi, inédito para aqueles que eu ainda não vi. A graça e a paz do Senhor Jesus. Quero dar as boas-vindas a cada um à nossa exposição no livro de Gênesis, que já nos é tão familiar e na qual nós já estamos caminhando há 15 meses, onde nós temos já percorrido toda a história geral da humanidade, depois a história específica da semente santa a partir de Abraão, já chegamos ao terceiro patriarca Jacó e agora ao arco final através da vida de José, onde já estamos há alguns domingos. E esta é a nossa 57ª mensagem em Gênesis e hoje chegamos ao capítulo 42, onde eu peço que você já deixe a sua Bíblia aberta. Durante todos esses meses, irmãos, como já é de conhecimento da igreja, nós estamos cobrindo este grande tema, este grande guarda-chuva do livro de Gênesis, que vai ser projetado ali em alguns segundos. Pronto. E nós podemos repetir juntos, ok? Vamos lá? Apesar da maldade do homem, o soberano Deus gracioso o conduz à promessa da redenção. Para relembrar, na nossa mensagem da semana passada, vimos acontecimentos que levaram muito tempo aos olhos humanos, mas que aconteceram no tempo exato aos olhos de Deus. Não foi no tempo de José, não naquilo que ele queria, mas no tempo de Deus. Como nós temos visto Deus fazer até agora, ele tem usado o tempo, um longo tempo, para trabalhar a vida de José, enquanto todas as demais peças são colocadas pelo próprio Deus no lugar certo para cumprir os seus propósitos eternos. E neste tempo certo, Faraó, o soberano do Egito, encontrou provavelmente o homem mais importante dos seus dias, mesmo que Faraó não soubesse. Para Faraó, com certeza, ele era o homem mais importante dos seus dias. Mas ele se encontra com José. E através de José, o próprio império de Faraó seria preservado. Isso foi semana passada. Bem, na mensagem de hoje, os 7 anos que José tinha interpretado o sonho de Faraó, os 7 anos de fartura já passaram. O alimento já foi estocado segundo a orientação que o próprio José deu e administrou. Agora, nós já estamos nos 7 anos de fome. 2 anos já haviam se passado destes anos, faltando ainda 5. José, portanto, está agora com 39 anos de idade. Por quê? Porque ele começa a trabalhar para Faraó com 30 anos, 7 se passaram de fartura, 2 de fome, 39. Assim, meus irmãos, 22 anos, pelo menos, já haviam se passado, desde que ele havia sido vendido pelos seus irmãos como escravo. Agora é a vez dos seus irmãos serem testados na narrativa que vamos ver hoje. Portanto, Gênesis 42, de 1 a 38, quero convidar todos nós a lermos a uma só voz. A nossa leitura da salmodia ficou muito bonita. Queria convidar os irmãos a repetirmos agora com o texto de Gênesis 42. Olha à direita e à esquerda, se alguém precisar pegar uma carona na sua Bíblia, chame então para essa carona e vamos ler todos juntos. Vamos lá? Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente. De onde vocês vêm? Responderam eles. Da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida.
Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro já morreu. José tornou a afirmar: é como lhes falei, vocês são espiões. Vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão, enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio esta angústia. Rúben respondeu: eu não lhes disse que não maltratassem o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens, e lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. E disse a seus irmãos: devolveram a minha prata. Está aqui em minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros: que é isto que Deus fez conosco? Ao chegarem à casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões. Mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido, e que o caçula estava com nosso pai em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos disse: vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo, e os outros poderão voltar e levar mantimento para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nesta terra. Ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava a sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. E disse-lhes o seu pai Jacó: vocês estão tirando meus filhos de mim. Fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim. Tudo está contra mim. Então Rúben disse ao pai: podes matar meus 2 filhos, se eu não o trouxer de volta. Deixa-o aos meus cuidados, e eu o trarei. Mas o pai respondeu: meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto, e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão com que esses meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza. Apesar, irmãos, do protagonismo de José, o destaque de José persistir aqui e até, na verdade, o final do livro de Gênesis,
Neste capítulo, o foco maior está em seus 10 irmãos. Como nós vimos, 10 irmãos menos Benjamim, porque sempre ele é colocado fora desta contagem, pelo fato de que não participou do que acontecera com José 22 anos atrás, porque era muito novo, inclusive. E este foco que eu mencionei nesses 10 irmãos, é o foco de testá-los, de prová-los. Algo que vai persistir, na verdade, até o capítulo 45, com indas e vindas, até que, finalmente, os irmãos saberão quem é este governador, este administrador do Egito. Estes testes precisam, irmãos, ser compreendidos à luz do que nós vimos lá no capítulo 37, 22 anos atrás. Lá, José era oprimido. Agora, seus irmãos estão sendo oprimidos. Aquele que lá espionava seus irmãos e trazia relatórios a seu pai Jacó, aqui agora acusa seus irmãos de serem espiões. Aquele que foi lançado na prisão, lá, na verdade uma cisterna, agora lança os seus irmãos na prisão. Os paralelos estão aí, as mensagens, as indiretas do texto para esses homens estão aí de forma bem clara. Tudo isso pode parecer, meus irmãos, da parte de José, de certa forma, uma vingança. E eu reconheço que realmente não podemos afirmar categoricamente que o próprio José não tenha lutado com esta tentação e cogitado esta possibilidade de se vingar. Mas na perspectiva maior, na perspectiva de Deus, ali estavam os cabeças, futuros cabeças da nação de Israel, que o Senhor iria formar no próprio Egito durante 4 séculos, até os dias do Êxodo, no próximo livro da Bíblia. E esses homens precisavam ser testados e precisavam ser confrontados com os pecados do seu passado. Eles precisavam ser provados e a prestação de contas havia chegado, porque caso fossem aprovados, o plano seguiria através deles. Mas, na hipótese de uma reprovação, o Senhor poderia ter continuado apenas através de José e a história seria outra. E você pode se perguntar, mas pastor, Deus já não sabe qual é o resultado? Entenda, meus irmãos, quando essas coisas são feitas, não é para o benefício de Deus, mas para o benefício dos homens que estão na história, e eu e você também, para que aprendamos como o Senhor age, como Ele opera, provando os homens para revelar o seu coração. No texto de hoje, meus irmãos, a palavra de Deus vai nos ensinar a seguinte grande ideia, anote no seu boletim. Enquanto segue os seus propósitos eternos, o Senhor segue trabalhando em nossas vidas. Enquanto segue em seus propósitos eternos, o Senhor segue trabalhando as nossas vidas, segue moldando, segue trabalhando, provando, testando as nossas vidas. É isso, em resumo, o que veremos nas próximas mensagens até o final do tratamento de Deus agora com os irmãos de José. O plano macro e grandioso de Deus era, claro, levar a semente santa, a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, para o Egito e ali transformá-la em uma grande, numerosa e poderosa nação. Estatísticas dizem que Israel sairá 400 e poucos anos depois destes eventos do Egito com mais de 2,5 milhões de pessoas. Gente o suficiente para amedrontar qualquer nação, qualquer país daquele tempo. Esse é o plano maior de Deus. Mas num plano menor, no plano micro, as vidas ainda precisam ser lapidadas para se conformarem ao que o Senhor estava fazendo. Irmãos, Deus não mudou. Hoje, o plano de Deus é preparar o palco, preparar o cenário do fim dos tempos. Aquilo que nós chamamos do retorno glorioso, da volta de Jesus. Este é o próximo evento profético, este é o próximo evento escatológico que aguardamos na história da humanidade. Nós não esperamos algum profeta surgir, nós não esperamos algum tipo de onda que possa vir sobre a igreja. O que esperamos é a volta do nosso Senhor e Salvador, que é inaugurada pelo arrebatamento da igreja. Mas para que isso aconteça, um palco precisa ser formado. É isso que Deus está fazendo. Agora, enquanto faz isso, Ele trabalha a minha vida e a sua. Enquanto faz isso, Ele molda, testa, prova a minha vida e a sua. Com o objetivo, é claro, que nós possamos conhecer o nosso coração, porque Ele já conhece,
e possamos, caso necessário, nos arrependermos, lidarmos inclusive com pecados do presente ou do passado e possamos nos amoldar àquilo que o Senhor está fazendo. O que eu vejo hoje, meus irmãos, é que o texto nos traz uma preciosa lição sobre um retrato da igreja de hoje. Boa parte da igreja do Senhor está completamente como um cego em tiroteio, sem saber exatamente o que Deus está fazendo, sem saber como eu e você nos encaixamos nisso. Passam-se 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos de vida cristã. E aquele homem ou aquela mulher não passam de frequentadores de igreja. Confundem o seu trabalho e a sua ocupação, vamos chamar assim, civil, com o centro da sua vida. Ou o seu casamento, ou a sua família. Quando nós esquecemos que absolutamente todas essas coisas que temos aqui, nossas famílias, nossas igrejas, tudo irá passar. Mas só aquilo que fazemos para Cristo permanecerá, nas palavras de C.T. Studd. É isso, meus irmãos, que esses homens precisam compreender. Eles passaram boa parte da sua vida, 2 décadas pelo menos, desde que se afastaram de José, fora dos propósitos de Deus. E agora, Deus vai trazê-los de volta aonde eles precisam estar. Nosso texto vai começar aí do versículo 1 até o versículo 5. Em primeiro lugar, nós vamos aprender o seguinte: o Senhor trabalha as nossas vidas, usando as dificuldades naturais que enfrentamos. O Senhor trabalha as nossas vidas usando as dificuldades naturais que enfrentamos. São do conhecido autor C.S. Lewis as famosas palavras: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio dos nossos prazeres. Fala-nos mediante nossa consciência, mas grita em alta voz por intermédio da nossa dor. A dor é o seu megafone para despertar uma humanidade surda. Bem, a vida desses 10 homens, os filhos de Jacó, está prestes a ser sacudida por dificuldades, por lutas, as quais os 5 primeiros versículos apenas começam a mostrar. Na primeira das 3 cenas do nosso texto, nós estamos de volta em Canaã. Deixamos a corte e o Egito para lá por um pouco. Estamos na terra da peregrinação dos descendentes de Abraão, representados agora pelo clã de Jacó. A fome já chegou lá, não é apenas o Egito. E Jacó, nos versos 1 e 2, repreende os seus filhos pela falta de iniciativa diante do problema da falta de comida. Meio que estavam esperando que uma solução caísse do céu. Certamente a notícia de que havia trigo lá no Egito também havia chegado até eles. Eles sabiam disso e exigiam uma reação imediata. Lembre-se, nós não estamos falando de adolescentes. Nós não estamos falando de jovenzinhos. Se José tem 39 anos, nós estamos falando de homens de 45, 50 e até mais anos aqui. Esperava-se deles algum tipo de reação, de providência para proteger o clã e providenciar a própria subsistência deles que estava ameaçada. E diante disso, meus irmãos, eu me lembrei de uma das frases mais valiosas que minha mãe dizia quando eu era pequeno. Ele dizia o seguinte: menino, tenha expediente. Para você que não está familiarizado com a expressão, significa levante-o do seu traseiro e mostre iniciativa. Pare de ficar deitado, sentado aí, esperando as coisas acontecerem e vá, bora fazer, porque o tempo não espera por ninguém. Raramente, irmãos, problemas se resolvem a si mesmos. E minha mãe sabia disso e dizia, vai resolver isso, em lugar de ficar esperando. Eles querem, frequentemente, os problemas, ou requerem de nós, intervenção, iniciativa, expediente. A omissão dos filhos de Jacó transparece que, até este momento, durante todos esses anos, desde a, entre aspas, morte de José, eles viviam muito bem, eram prósperos. Algo, meus irmãos, que produziu certa indolência neles, mesmo diante de um cenário tão grave como viviam. Ou seja, quando as dificuldades normais da vida, irmãos, nos abatem, é hora de nós arregaçarmos as mangas e tomarmos providência. É hora de nós fazermos alguma coisa. A solução não pode simplesmente esperar que se caia do céu. E isso é que Jacó esperava dos seus filhos, sendo ele, inclusive, já um homem idoso, que tomasse a frente e resolvesse alguma coisa. Bem, diante do sacode do seu pai, os 10 filhos de Jacó rumam, então, ao Egito. Esse é o verso 3. E mesmo aprendendo, irmãos, que
Apenas 10 vão, e a razão está no versículo 4, porque Jacó impede Benjamim de ir com eles, temendo que alguma coisa acontecesse com ele. Há algo estranho aqui. Por quê? Primeiramente porque Benjamim não é um menino, ele já é um jovem adulto. E mesmo numa cultura patriarcal, onde todos esses homens respondiam ao seu idoso pai, ele já tinha idade suficiente, provavelmente era um homem já casado, de posicionar-se. O que, meu pai? Pelo amor de Deus, pelo amor de Yahweh, pelo amor de Elohim, eu vou ficar aqui, todo mundo vai cumprir o seu objetivo e eu vou ficar? Então era esperado que ele pudesse se posicionar e pudesse dizer: eu quero acompanhar os meus irmãos. Mas também, meus irmãos, todos os demais filhos de Jacó precisam ir lá. Quanto trigo, afinal de contas, eles vão trazer? E mesmo, meus irmãos, que fosse muito trigo, poderiam ir 2, talvez os mais velhos, Rúben e Simeão, e levar servos, escravos, para trazer todo o trigo que eles porventura precisassem. Portanto, esse cenário, irmãos, onde todos os irmãos de José, menos Benjamim, vão para o Egito, é estranho. É algo que parece, na verdade, meus irmãos, que o Senhor já está colocando o seu dedo na história, porque é necessário que eles vão até lá e passem todos pela experiência, menos Benjamim, de serem confrontados com, vamos dizer, os fantasmas do passado. Mesmo que isso signifique deixando seu pai, seu velho pai, de certa forma desprotegido e desassistido. E lá eles estão indo. E diante de todos esses fatores estranhos, portanto, eu creio que só há uma conclusão. A ida em peso dos irmãos José ao Egito era plano divino. O Senhor os havia pressionado com as dificuldades da fome e, de alguma forma, feito com que todos fossem para o Egito, mesmo que isso não fosse a coisa mais lógica, nem a coisa mais inteligente a ser feita. Deus já tinha aí um propósito para tratar com esses homens. A principal lição aqui, irmãos, é que precisamos mudar a nossa perspectiva diante de dificuldades, diante de problemas. E neste caso, eu me refiro a um problema, neste texto até agora, que eles não são diretamente responsáveis. Não foram eles que causaram a fome. A fome que assolava a terra tinha entre os seus objetivos tratar e trabalhar várias situações, e entre elas, as vidas desses homens. Porém, não era um castigo em si. Não era uma disciplina pelos pecados deles. Problemas, que eu estou chamando aqui, irmão, de problemas naturais da existência humana, apenas acontecem. Como, por exemplo, nós vimos no nosso momento missionário a lembrança do terremoto do Haiti há 12 anos atrás. Essas coisas acontecem, fazem parte do propósito e da permissão do Senhor, mas os nossos irmãos haitianos não tinham culpa alguma. Eles não foram punidos por Deus com essa catástrofe que aconteceu lá e como tantas outras que acontecem. Na verdade, Deus usa tudo isso em um propósito maior, mas vai trabalhando individualmente a vida das pessoas, como está fazendo aqui com esses homens. Assim, queridos, o Senhor irá frequentemente usar de dificuldades para orientar, virar a nossa vida em direção ao que Ele deseja que nós façamos, aquilo que Ele deseja que nós, aonde nós estejamos. Sendo assim, qual tem sido a sua atitude diante de situações assim que você não tem controle? Será que você tem uma atitude de murmuração, de desânimo? Será que você tem seguido, inclusive, o hábito, a cultura popular, que sempre procura ou busca alguma coisa pelo qual reclamar? Será que você reclama do calor, reclama da chuva, ou reclama de qualquer outra coisa que você não gosta? Será que você é aquele tipo de pessoa que depois que enfrentaram tá ruim e nunca mais melhorou? Sempre há uma coisa nova para murmurar, para reclamar, mesmo que sejam coisas que você não tenha controle. Quando nós mudamos, meus irmãos, a nossa compreensão, entendemos que Deus está fazendo as coisas para o nosso bem, para trabalhar a nossa vida. Quando nós entendemos que o Deus que nos leva ao RH para a admissão é o mesmo Deus que nos leva ao RH para a demissão. Ele é o Deus dos céus claros e do céu turbulento e cheio de nuvens escuras. Ele é o Deus que usa absolutamente qualquer situação para trabalhar a nossa vida. O escritor Paul David Tripp, sim, irmão do nosso preletor que esteve aqui ano passado, disse o seguinte: é difícil de comemorar, mas é verdade. A mão pesada do julgamento na vida do crente é, na verdade, a mão amorosa da graça redentora. Tudo que Deus faz,
mesmo a fome que está assolando esta terra agora, são instrumentos de Deus para trabalhar a vida daqueles em quem Ele tem propósito. Então, meus irmãos, existe lugar para murmuração na nossa vida? Particularmente com coisas que nós não temos controle. Quando recebemos uma má notícia, um diagnóstico que não gostaríamos, uma decisão contrária àquilo que nós queríamos, ou qualquer coisa semelhante que não está dentro dos nossos planos, nós podemos confiar e descansar que estão dentro dos planos de Deus. Que o Senhor está agindo, que o Senhor vai usar. Para quê? Para trabalhar as nossas vidas, mesmo em dificuldades naturais, normais da vida que possamos enfrentar. Mas aí a cena vai mudar. E na segunda parte do nosso texto, do versículo 6 até o versículo 26, nós vamos ver uma outra forma de Deus trabalhar. Em segundo lugar, o Senhor trabalha em nossas vidas usando as dificuldades que outros nos causam. Dificuldades que não são naturais, dificuldades que apenas não acontecem, mas dificuldades que muitas vezes são até milimetricamente planejadas contra nós. E é exatamente o que nós vamos ver aqui. Agora nós estamos na segunda cena do nosso texto. Os irmãos José agora estão no Egito. Eles não estão mais no cenário familiar e vantajoso de Canaã, onde eles já conhecem há tanto tempo. Agora eles estavam jogando fora de casa, digamos assim. E que lugar era este? Certamente, meus irmãos, o Egito era uma visão amedrontadora e intimidadora para os simples camponeses de Canaã. Era a cidade mais importante da época. Era a cidade mais poderosa da época. E eu vejo esses homens chegando e parece o pessoal do interior quando chega na cidade grande, né? Fica olhando os prédios, fica admirado com a beleza, porque eles não estavam acostumados. E tudo isso era já Deus colocando para eles o lugar que eles estavam e como Deus iria trabalhar a vida para eles. E diferentemente, irmãos, da fome que Deus usa para levar os irmãos José para o Egito, o que temos nesta segunda cena, apesar de ser instrumento usado por Deus, é a mão do homem. E a mão do homem é a mão de José. O verso 6 já estabelece algo, ou melhor, repete algo que nós já sabemos. José era quem de fato governava o Egito. José é quem resolvia as questões de alimento nesses dias de fartura, mas agora nesses dias de fome. E a repetição, irmãos, desse fato conhecido é porque o nosso escritor Moisés faz um gancho com o versículo anterior, versículo 5, com o fato de que os irmãos foram ao Egito para comprar trigo e agora vão comprar na mão de José. Mais uma vez, em uma daquelas coincidências, que realmente não são coincidências, porque tal coisa não existe, José, preste atenção, o homem mais poderoso dos seus dias, mesmo que no papel o faraó estivesse acima dele, José é aquele que decidia quem comprava e quem não comprava. José que decidiu o que iria ser feito com todo aquele alimento, estava no lugar onde seus irmãos chegam para comprar alimento. Você não acha essa cena um tanto quanto estranha? É como se nós chegássemos em um país hoje e encontrássemos o primeiro-ministro, ou o presidente, ou o próprio rei, responsável por assuntos tão ordinários, tão comuns do dia a dia. É Deus, irmãos, que prepara esses cenários para, inclusive, promover exatamente este encontro. Então, acontece uma cena que apenas José compreendeu naquele momento. Qual cena, irmãos? Os seus irmãos se curvam diante dele. E se você tem acompanhado a nossa série em Gênesis, ou pelo menos está em dia na sua leitura anual, você sabe do que eu me refiro. Por que José apenas compreendeu? Porque exatamente como nos sonhos de José, 22 anos antes, a cena agora se mostra. A cena agora, irmãos, aponta para o cumprimento do sonho. Não o cumprimento total. Por quê? Ainda falta gente. É o começo do cumprimento. Ainda falta o resto da família vir. Benjamim e Jacó, porque a sua mãe, no caso as outras esposas de Jacó, a sua mãe já era falecida. Assim, meus irmãos, Deus está destacando aqui que muitos certamente já tinham feito isso diante de José, mas agora era especial. Por quê? Porque essa reverência a uma autoridade real tão comum, que é usada até hoje, né? Aconselho você, se você for à Inglaterra e tiver audiência com a rainha, prepare-se para fazer a sua
reverência. Esse é o protocolo. Não há nada de estranho nisso. Mas só José sabia, irmãos, e Deus, aquilo que estava acontecendo diante dele. Nos versos 7 e 8, imediatamente José reconhece os seus irmãos. Ele finge não os reconhecer. E José começa a preparar o cenário onde seus irmãos serão testados e provados, porque José, ele não sabe, Deus sabe, precisava saber se seus irmãos eram os mesmos de 22 anos atrás. E esse teste, essa prova vai se prorrogar, como eu já disse, até o capítulo 45. Ele lhes fala primeiramente de forma áspera, de forma rude, atuando de forma apropriada no papel de governante insensível aos problemas alheios, especialmente a problemas de estrangeiros. É como se José estivesse dizendo: eu não tenho nada a ver com o problema de vocês. E eu não estou muito seguro das intenções de vocês. Então ele lhes fala de maneira áspera. Na verdade, irmãos, nos versos 9, 12, 14 e 16, José os acusa de serem espiões 4 vezes. Diante disso, eles se defendem. Diante disso, eles dizem: não, viemos apenas comprar comida. Somos filhos do mesmo pai. Somos homens honestos. E aí eles completam: temos um irmão caçula e o outro já morreu. Eu fico imaginando, meus irmãos, como deve ter sido para José ouvir essa última declaração. Temos um irmão caçula, mas o outro já morreu. José não tinha controle, irmãos, de como as coisas sairiam, mas o Senhor tinha. Quando ele começa essa abordagem áspera com seus irmãos, ele não tinha como conduzir como as coisas iriam, mas o Senhor tinha. E o Senhor usa as manobras e a aspereza de José para que os seus irmãos chegassem de uma forma, digamos assim, natural, aonde era o ponto principal, a ferida a ser tratada. Qual é? O enorme esqueleto no armário dos seus irmãos, a mancha oculta em suas biografias. Aquela coisa dos 10 homens no segredo, só eles sabiam o que havia acontecido. Ou seja, o que eles haviam feito com seu irmão que já morreu. Você já imaginou, meus irmãos, nesses 22 anos, quantas discussões? Talvez um deles não aguentava mais a culpa e dizia: não, vamos contar para o nosso pai, e outros pressionavam: não faça. Talvez um deles tenha contado para sua esposa, e os outros brigaram com ele: você está pensando o quê? Aí ela conta para minha esposa, para outra, e esse nosso segredo vai ser revelado. O fato é, meus irmãos, que eles carregavam, estavam debaixo deste peso há 22 anos, daquilo que eles haviam feito. Bem, diante da percepção de que para os seus irmãos ele estava morto, José deixa claro agora para eles o seu plano, o seu intento, na verdade, o seu objetivo. Vocês serão postos à prova. Para pensar, se alguém vira para você dizendo: você vai ser posto à prova, você vai estar num período probatório para ver se você é aprovado ou não. A gente não fica nervoso? Quanto mais que quem está falando comigo é um homem não apenas o mais poderoso dos meus dias, mas que pode, inclusive, me matar ou me prender. Na verdade, na ordem inversa, me prender ou me matar. E diante disso, meus irmãos, eles ficaram atormentados com certeza, e ficariam, diz o texto, presos, até que José tivesse uma decisão. Qual a decisão dele? Nos versos 15 em diante, até 20. Primeiro José diz: vou deixar todos vocês presos, e um vai voltar para trazer o seu irmão caçula. Mas depois ele muda de ideia. E é interessante, meus irmãos, como ele fala a razão pela qual ele muda de ideia. O que ele diz? Eu tenho temor a Deus. Eu não sei se eles sentiram um alívio quando ouviram isso, mas o fato é que José trouxe um plano mais plausível. Apenas um vai ficar. E todos vocês vão retornar, levar alimento e voltar com o seu irmão para provar que vocês não estão mentindo. E se falhassem em apresentar o seu irmão caçula, isso seria a sentença de morte para aquele que ficasse e talvez para todos eles. Assim, meus irmãos, o terror da morte que o próprio José havia sentido quando foi jogado naquela cisterna, naquela prisão cisterna, agora estava sendo experimentada pelos seus próprios irmãos. Os paralelos do texto são constantes, aonde aquilo que eles fizeram José passar, agora eles estão passando. A essa altura,
Alguém pode questionar se o que José está fazendo está funcionando. Será que já não está um pouco, pastor, assim, sádico o negócio? Será que está tendo alguma melhoria na vida desses homens? Será que eles estão crescendo ou aprendendo alguma coisa com isso? O texto responde. Olha o versículo 21, meus irmãos. Ele confirma. Porque após concordar com as exigências do desconhecido por eles, governador do Egito, eles declaram uns aos outros a verdade que os assombrava há mais de 2 décadas. Parafraseando, eles dizem: estamos sendo punidos pelo que fizemos. Ignoramos o pedido angustiado do nosso irmão. Agora estamos nós nesta angústia. Porque tal como está em português, irmãos, angustiado e angústia, assim está em hebraico. Eles usam a mesma palavra. Ignoramos a angústia, agora estamos sendo angustiados. Mais uma vez, o texto mostra aquilo que José passou, seus irmãos estão passando agora. Primeiro, a consciência deles os leva a um senso de justiça. E esse senso de justiça declara culpados. Segundo, a culpa principal, segundo eles percebem, foi a insensibilidade ao sofrimento e desespero de José, que havia implorado por sua vida e fora ignorado pelos seus próprios irmãos. Da mesma forma agora, em todos os seus apelos, em todos os seus argumentos, somos gente de bem, homens honestos, somos filhos do mesmo pai, só queremos a comida, eles são ignorados por aquele homem rude, por aquele homem áspero que administra o Egito. Bem, Rúben, o mais velho, e se você lembra bem, aquele que havia buscado poupar a vida de José, dá o arremate final. Ele diz, versículo 22, eu quero ler novamente: eu não lhes disse que não maltratassem o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Realmente eles acreditavam que José estava morto. Provavelmente, meus irmãos, porque dependendo de como José havia sido vendido como escravo, a vida de um escravo, a expectativa de vida de um escravo não era muito longa. Então, na mente desses homens, eles não eram apenas aqueles que haviam ignorado os apelos do seu irmão, mas aqueles que haviam provocado a sua própria morte. Irmãos, há muita sabedoria nesse momento e que muitas vezes nós ignoramos o valor disso. Qual é? A sabedoria de olhar as circunstâncias e, em lugar de nos concentrarmos na culpa dos outros, percebemos na justiça de Deus que a culpa é nossa. O governador do Egito, José, podia estar agindo de maneira grosseira, podia estar agindo de maneira injusta com as suas acusações, mas este não é o ponto, porque quando nos focamos no mal que outros fazem, mas ignoramos ou fingimos que não há mal ou culpa em nós, não nos beneficiamos disso. Esses homens estão mostrando, meus irmãos, verdadeiro arrependimento e uma postura mais madura e mais sábia, porque em lugar de entre si, uma vez que eles achavam que José não os entendia, entre si eles reclamarem do governador, reclamarem da sua atitude, eles olham entre si, olham para si e dizem: nós somos culpados, não deveríamos ter feito o que nós fizemos. E o que segue é algo desconhecido aos irmãos de José. Ele podia compreendê-los. O texto diz no versículo 23 que ele estava falando com seus irmãos através de um intérprete. Ele estava falando em egípcio, o que quer que seja que fosse a língua egípcia na época. E usava um tradutor para falar com seus irmãos. Detalhe, certamente esse tradutor sabia que o seu senhor falava hebraico. Mas lamentavelmente, meus irmãos, eles não entendiam que ali estava diante deles José. Não entendiam que ele os compreendia. Não entendia que tudo estava sendo revelado. E José, tomado de emoção, e sai para chorar. E essa não é a última vez que ele vai fazer isso. Aliás, meus irmãos, eu não sei como ele está se aguentando até agora. Diante de tudo que ele está ouvindo, diante de tudo que ele está presenciando. Mas nesse momento a emoção toma o melhor de José. Ele retoma-se. Ele se recompõe. E ele volta e executa o seu plano. E aí ele escolhe Simeão. Quem é Simeão, meus irmãos? Ele é o segundo irmão mais velho. E eu creio, meus irmãos, que há de novo aqui
um detalhe extremamente importante em que Deus está falando com esses homens, porque a lógica é que eles escolhessem, ou que José escolhesse o mais velho ou o mais novo entre eles, especialmente o mais velho. A lógica é que eles escolhessem a Rúben, mas Rúben foi aquele que tentou poupar a vida do seu irmão. Foi aquele que disse que eles não fizessem mal ao seu irmão. Então o que José faz? Ele escolhe o irmão logo depois. Detalhe, eles não sabem que José sabe. Eles não sabem que José sabe a ordem da idade de cada um deles. Eles não sabem que José sabe que Rúben é o mais velho e que Rúben tinha menos culpa no cartório. Então eu vou escolher Simeão. Isso é para eles, meus irmãos, mais um sinal. Como fosse mais uma mensagem de Deus. Como se Deus estivesse dizendo, eu sei que vocês fizeram. Rúben não vai pagar não, vai ser Simeão. E Deus, passo a passo, meus irmãos, está trabalhando a vida deles. E agora, Simeão é acorrentado diante deles, igual a José, que foi acorrentado pelos mercadores 22 anos atrás. Nosso Deus, às vezes, meus irmãos, fala tudo na cara, mas às vezes ele manda indiretas e indiretas e indiretas, ou mensagens sutis, digamos assim. E é o que ele está fazendo com esses homens. E aí a nossa segunda cena termina. Termina com a preparação de mais um teste, o teste da honestidade. Eles tiveram a prata com a qual pagaram o trigo devolvida nas bagagens de cada um. Isso vai preparar a última cena do nosso capítulo. Antes de irmos para o nosso terceiro ponto, qual é a nossa reação, meus irmãos, quando homens agem de maneira injusta comigo e com você? Será que nós já começamos a folhear nossa Bíblia e selecionando os nossos salmos imprecatórios preferidos? Será que nós procuramos aquele texto do salmo que diz que seus filhos sejam jogados contra a pedra? Será que a nossa atitude é uma atitude de vingança automática? Ou nós podemos aproveitar esse momento para perguntar, Senhor, por que isso? O que há na minha vida que o Senhor deseja trabalhar através deste homem ou desta mulher injusta que o Senhor colocou na minha vida? A verdade é, meus irmãos, que todos nós estamos debaixo de governantes injustos muitas vezes. Quer seja no âmbito municipal, estadual ou federal, o que quer que seja. Todos nós sabemos como que a classe política, em poucas exceções, raramente se salva alguém. Mas até nisso, Deus tem planos. E Deus trabalha, mesmo assim, de uma maneira pessoal. E como eu encaro a minha vida diante desses desafios. Mas talvez seja uma coisa muito mais próxima. Talvez seja o seu chefe. Talvez seja pessoas que você tenha que lidar como superiores aonde quer que você trabalhe. Talvez seja aqueles que você tem que tratar como superiores dentro da sua própria casa. O fato é, meus irmãos, que homens podem ser injustos quanto forem, mas o mais importante é que eu examine o meu coração. Deus permite essas situações. Deus permite que José fale asperamente comigo, para revelar o que está no meu coração. E o exemplo principal disso, é claro, incomparável, é o Senhor Jesus. Jamais houve alguém julgado ou tratado de maneira mais injusta como ele. Mesmo que nós vejamos em José um tipo de Cristo, de certa forma, como dizem os comentaristas, Jesus é o tipo perfeito. Isaías disse, como ovelha diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Completamente injustiçado. Quando Pedro tenta tomar providências e corta a orelha de um dos soldados de Malcolm, qual é a resposta de Jesus? Você não acha que eu poderia orar e pedir ao meu Pai que mandasse legiões de anjos? Meus irmãos, ali estava alguém que, sim, diferente de José, que teve que aguentar todo o sofrimento que teve até agora, Jesus podia fazer tudo o que quisesse para corrigir as injustiças que estavam sendo feitas contra ele. E ele não fez. No caso de Jesus, não porque ele precisava ser trabalhado por Deus por alguma coisa, mas porque era o plano de Deus. Talvez, meus irmãos, e você não vai gostar de ouvir isso, aquilo que você tem chamado de sofrimento, aquilo que você tem chamado de dificuldades que outros têm lhe causado, seja plano de Deus. Seja aquilo que Deus deseja nesse momento para a sua vida, para revelar a você mesmo o seu coração
e aquilo que está dentro dele. Nosso texto vai continuar e nós vamos para a nossa terceira cena. É uma cena de transição entre o deserto e de volta para Canaã. A viagem de volta certamente não era e não foi uma viagem tranquila. Tal como realmente viria a acontecer, eles precisavam explicar ao seu pai, ao seu velho pai, que Simeão havia ficado no Egito preso por suspeitas sem sentido e ainda por cima, o preço da liberdade de Simeão é que eles levassem Benjamim até lá. E a coisa certamente entre eles era de tensão, de discussão, como faremos isso? Para piorar, nessa última cena no deserto, voltando para Canaã, eles descobrem, verso 27, que a prata usada para o pagamento estava de volta, como nós já vimos. No verso 28, aprofunda-se o quadro dizendo que eles foram tomados de pavor em seu coração, estavam tremendo. A sensação de desesperança os faz olhar para o alto e questionar a coisa certa. E nosso terceiro ponto, meus irmãos, é o seguinte: o Senhor trabalha em nossas vidas usando situações que parecem sem solução. O Senhor trabalha em nossas vidas, usando situações, beco sem saída, final da linha, situações que parecem sem solução. E diante disso, meus irmãos, no verso 28, eles tomam a atitude correta, que é olhar para o alto. Quando eles perguntam, que é isto que Deus fez conosco? Meus irmãos, a declaração do verso 28 é emblemática, porque revela como esses homens mudaram nessas 2 décadas que se passaram. Não é que é isso que o governador do Egito fez conosco. Não é o que é isso que este homem cruel para quem eu trabalho fez comigo. Não é o que é isto que esta ou aquela pessoa na minha vida fez comigo, mas o que Deus fez comigo. A compreensão, meus irmãos, de que absolutamente tudo que acontece na nossa vida está guardado na soberania de Deus é libertadora. Eu e você não somos vítimas nem das circunstâncias, nem dos homens. Muito pelo contrário. Mesmo nas situações que parecem sem solução, o Senhor está nisso. Para encurtar o nosso tempo, do verso 29 ao 35, nós já vimos isso, os filhos de Jacó chegam em casa e resumem as desventuras em série que tiveram nos últimos dias no Egito. Falaram da aspereza do governador do Egito, das acusações, das suas defesas pessoais, falaram de quantos irmãos eles eram, como contaram, falaram do irmão morto, do caçula, e como Simeão havia sido preso e da prata devolvida. Pronto. Contaram tudo para o seu pai. Agora, sinceramente, eu espero que eles tenham dado para Jacó o equivalente na época de maracujina. Porque é muita má notícia numa hora só. Certamente, meus irmãos, eles, se não deram alguma coisa para o seu velho pai, corriam o risco de um AVC, de um infarto, de um piripaque, porque é muita bordoada. Eles saem de lá com uma missão nobre, procurar e buscar comida para que vivamos, e trazem para casa um problema enorme. O fato é que a reação de Jacó foi proporcional à gravidade das notícias. No verso 26, ele praticamente dá Simeão como perdido. Perdi um filho, agora perdi Simeão, como José estava perdido. E agora ele trata também que isso é o que aconteceria se eles levassem Benjamim. Eu percebo, meus irmãos, Jacó como um homem de coração destroçado, e não é de hoje. O coração desse pai está em pedaços, um coração que na verdade está em pedaços há 22 anos. 22 anos quando ele recebeu a túnica de José manchada de sangue. E diante disso é compreensível a reação e a frase final dele: tudo está contra mim. E a reação, meus irmãos, e a vida de Jacó nesses últimos anos traz uma preciosa lição para nós. Porque ele está, meus irmãos, vendo a vida por lentes escuras. É claro, e eu já repeti isso várias vezes, a perda de um filho é com certeza, se não a maior ou uma das maiores dores que alguém pode experimentar na sua vida, e eu sei que alguns aqui já passaram por isso. Especialmente José, como nós sabemos, que era o filho da sua esposa preferida, que era o filho preferido daquele homem.
tudo está contra mim. Perceba, irmãos, que esta é a percepção de fim da linha, de beco sem saída, de algo sem solução, que frequentemente nós também vemos, nós também temos. Mas quando nós olhamos para as afirmações de Jacó, perceba, Simeão não está morto, muito menos Benjamim. E ainda mais, irmãos, o velho patriarca estava a apenas alguns dias de ver seu filho José correndo em sua direção. Eu sei, ele não sabe de tudo isso. Mas, irmãos, não há fim de linha de verdade. Não há e não existe beco sem saída, não há absolutamente nada na nossa vida que esteja sem solução quando nós temos o Deus que nós temos. De fato, nossos impossíveis são apenas matéria-prima para que o Senhor possa agir. A nossa falência de recursos é o que Deus precisa para fazer o que Ele deseja fazer e a maravilhosa mão de Deus se estender em nossa direção. Enquanto, irmãos, nós seguramos as situações, Deus respeitosamente dá um passo atrás e dizendo, já entendi que você está com tudo sob controle. Não está. E esse é o problema de Jacó. Diante das notícias que ele recebe, ele assume controle. Mas ele esquece de entregar o controle para o Senhor. E aí eu lembrei, meus irmãos, daquilo que, diante de uma situação terrível dos seus dias, o profeta Isaías escreve no capítulo 64. O mesmo que havia dito, ai de mim que sou um homem de lábios impuros e vivo num povo de lábios impuros. O mesmo que havia escrito que Deus estava farto, cheio dos cultos, das festas, de tudo que o povo fazia, porque era de forma hipócrita. No final, praticamente, da sua profecia, no capítulo 64, ele escreve, se rompesse os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Aí ele olha para o passado, como quando o fogo acendeu os gravetos e faz a água ferver. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti. Essa é a postura diante do beco sem saída, do fim da linha, da falta de solução. Sabe por quê? Verso 4. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, nenhum olho viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Além de seus filhos, irmãos, Deus precisa também trabalhar na fé e na confiança do seu velho servo Jacó. Por ora, ele permanecerá nesse beco sem saída e sem saber o que fazer. Por ora, mesmo com o apelo dos seus filhos e do seu filho mais velho, no verso 37, que estava disposto a entregar seus próprios filhos, ele vai ficar duro no lugar, dizendo, de jeito nenhum, eu não vou seguir o que vocês estão dizendo. Isso não é solução, eu não vou confiar. E ele vai se manter, porque ele acha que o que ele mais valoriza está em risco. Isso será a tristeza do final dos seus dias. Você pode não perceber, mas Jacó mostra aqui um coração um pouco idólatra, que não está disposto a correr nenhum risco, que não consegue agora confiar no Senhor, como em outras ocasiões ele confiou de uma maneira tão tremenda, mas não consegue agora, porque o seu coração está, na verdade, lutado há 22 anos. O problema de Jacó, na verdade, é uma visão meramente horizontal da vida e da morte. Ele não consegue enxergar além, mesmo sendo aquele que um dia em Betel Deus falou tudo o que falou para ele. Perceba, meus irmãos, como que a perda da perspectiva verdadeira da vida abafa até mesmo as promessas de Deus. Esquecemos quem somos, esquecemos o que Ele nos prometeu, esquecemos o que nos aguarda no futuro, porque somos tomados, engolfados, como numa avalanche, pelas situações e circunstâncias ao nosso redor, que aos nossos olhos estão sem solução. Mas dá para ter uma postura diferente? Dá. Lá no livro de Esther, muitos e muitos anos depois, quando o seu tio diz a ela que havia um plano para a morte dos judeus,
e que ela precisava falar com seu esposo, o rei. Mas Esther não podia simplesmente ir lá de frente do rei e sair falando. Ela precisava ser convocada. Ela precisava ser chamada à presença do rei. Mas o seu tio fala com Esther dizendo, será que não foi exatamente para esta situação que você foi colocada onde você está como rainha? Convencida pelo seu tio, ela responde as seguintes palavras: se eu tiver que morrer, morrerei. Ou seja, há coisas mais importantes que a vida e há coisas piores do que a morte. Meus irmãos, o mundo, o Brasil, você, tem sido especialmente amedrontado nos últimos 2 anos com a perspectiva da morte. Ela é real, ela nos visitou, mas olha só, ela continuará nos visitando mesmo depois que essa doença tiver passado. Ela é parte integrante, infelizmente, da nossa vida, porque ela é resultado do pecado, Gênesis capítulo 3. Mas a palavra de Deus, e ainda mais, meus irmãos, a nossa vida nova com o Senhor, nos convida e mais ainda nos desafia a não vivermos vidas horizontais, mas vivemos sempre vidas que estão olhando à eternidade. Eu tenho um costume, quando eu vou dar os parabéns no grupo de família lá do Rio de Janeiro, às vezes eu lembro, mas às vezes esqueço, mas muitas vezes eu escrevi assim: parabéns, Deus lhe abençoe, isso e aquilo. E eu sempre termino da mesma maneira, mas a coisa mais importante é que nós vamos viver juntos para sempre. Absolutamente nada substitui isso. E quando eu e você perdemos isso de perspectiva, a vida é pesada e a morte é aterrorizante. Igreja do Senhor, lembre-se, nós vamos viver juntos para sempre. Jacó estava num beco sem saída aos seus olhos, mas não aos olhos do Senhor. Nós sabemos que Simeão não irá morrer, muito menos Benjamim, e como eu disse, ele está a apenas alguns dias de ver o seu filho José correndo em sua direção. Ele está a apenas alguns dias em que ele dirá as palavras: eu achava que eu nunca mais veria o seu rosto, e eis aqui estou vendo o rosto dos seus filhos. Esse é o Deus que abre um buraco no beco sem saída. Esse é o Deus que continua escrevendo o final da linha e continua com ele. Esse é o Deus que pega aquilo que não tem solução, aquilo que não tem caminho e faz caminho para mim e você. O que ou com quais coisas o Senhor, portanto, tem trabalhado a sua vida? Você tem experimentado o resultado? Nós vamos ver, meus irmãos, que a história vai continuar exatamente através desses homens, o que mostra que eles vão ser aprovados por Deus. Portanto, meus irmãos, que esse seja o nosso desejo hoje. Mudar a nossa perspectiva, mudar a nossa forma de encarar aquilo que Deus vem fazendo em nossas vidas e desejar de todo o nosso coração, quando a prova vier, sermos aprovados. Nenhuma tempestade dura para sempre, mas enquanto ela durar, que ela possa nos fazer melhores marinheiros. Amém. Deus querido, que a realidade da eternidade possa agarrar as nossas vidas a cada dia. Acordamos em um novo dia de 24 horas, com coisas escritas em nossa agenda, com expedientes a cumprir, com compromissos com hora marcada. Mas nada disso rege de verdade a nossa vida. Nem mesmo as dificuldades que podemos enfrentar ou que outros joguem contra nós, ou as situações que pareçam sem solução. Nada disso comanda a nossa vida. Em nossa vida e no controle dela está o Deus que está trabalhando em nós. Nós possamos confiar nele, nos entregar a ele e experimentar a vida liberta daqueles que vivem debaixo da soberania deste Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.